A crise na zona euro vai ter consequências incertas nos planos de pensões. O alerta é da consultora Mercer. É o tema em destaque no Primeira Hora de hoje. A nossa convidada Marta Frazão, consultora na área de pensões da Mercer. Marta Frazão, bom dia. Muito obrigada pela sua presença neste Primeira Hora. Tendo em conta o estudo que realizaram, o que é que a Mercer sugere às empresas? Ora, muito bem, antes de passarmos aqui a esta parte das sugestões da Mercer, eu gostava só de fazer aqui assim algumas considerações breves sobre os planos de pensões de contribuição definida, que é o tema então que vamos aqui assim a falar, só para depois perceber um bocadinho melhor o desenvolvimento que vamos dar ao tema. Os planos de contribuição definida funcionam de uma forma muito simples, como se fossem PPRs, portanto, são alimentados por contribuições da empresa. E depois essas contribuições são investidas em diferentes classes de ativos e vão gerando rendimentos ao longo do tempo. O montante que estiver acumulado na idade da reforma vai ser depois o montante que será convertido numa pensão mensal vitalícia e que, portanto, irá fazer face a todas as necessidades no momento da reforma. Com esta turbulência nos mercados financeiros, a Mercer recomenda que as empresas façam monitorização em 4 níveis. São 4 áreas de risco, é isso? Exatamente, 4 áreas de risco que devem ser monitorizadas para exatamente conseguir perceber efetivamente os riscos sobre os quais os planos de pensões incorrem e tomar medidas preventivas caso seja necessário. Quais são as áreas de risco que identificaram? Portanto, primeiro que tudo, e pelo que já expliquei relativamente à componente dos investimentos, é exatamente monitorizar os investimentos. Portanto, garantir que a política de investimentos que é seguida é uma política que consegue atingir os objetivos que foram definidos pela empresa, que existe também a diversificação ao nível dos investimentos que são feitos e, portanto, que seja monitorizada a estratégia de investimento de longo prazo que é seguida. Portanto, este é um grande primeiro ponto na componente dos investimentos. Depois, temos outra componente que é validar as cotações que são dadas pelas seguradoras em termos da compra de renda. Portanto, este montante acumulado que vem nesta conta individual e que chega à idade da reforma, nesse momento tem que servir para comprar uma renda que depois será paga durante o resto da vida da pessoa. Diferentes seguradoras apresentam diferentes custos para este mesmo produto e, portanto, para maximizar o benefício que os colaboradores vão receber, é importante que as empresas tenham consciência destas diferenças de mercado que existem em termos de preços nas seguradoras e que transmitam depois essa mensagem aos colaboradores. Ou seja, cada plano tem diferentes posições ao risco. Exatamente. Numa terceira componente é avaliar o nível de benefícios que vai ser conseguido ser atingido à idade da reforma. E isso é muito importante de transmitir também aos colaboradores, porque se não for transmitido atempadamente, desvios que possam haver face às expectativas que as pessoas tenham não podem ser corrigidos, por exemplo, fazendo contribuições individuais para aumentar o montante de pensão expectável que se tenha à idade da reforma. É possível antecipar futuros cenários quanto à opção mais recomendada para as empresas? Isto tudo depende, em termos dos planos de contribuição definida, do perfil de risco da população que está coberta. Portanto, se estivermos a falar de uma população mais jovem, obviamente que estamos a ter um perfil de risco com muito maior potencial de retorno no médio e longo prazo do que se estivermos a falar de uma população já mais próxima da idade da reforma. E, portanto, não existe uma fórmula única, não existe uma solução única. Aqui o que interessa é exatamente perceber quem é que está coberto, qual é que é o seu perfil de risco e depois adaptar a política de investimento a essas situações. Vamos imaginar uma questão, hoje em dia há uma grande volatilidade também no mercado de trabalho, as pessoas mudam frequentemente de emprego. Vamos imaginar que uma pessoa tem um plano destes numa empresa, entretanto muda de empresa. Como é que fica em relação ao plano que tinha na empresa anterior? Isso tudo vai depender das características do plano em que estava na empresa de origem. Se o plano tiver previstos direitos adquiridos, portanto, em que não há necessidade de o colaborador permanecer até à idade da reforma para ter direito a um benefício, portanto, não terá qualquer problema, a pessoa muda da empresa, inclusivamente pode levar consigo aquele montante acumulado relativamente ao plano de pensões da empresa que deixou. E se não? Se não existindo direitos adquiridos, efetivamente não tem qualquer direito sobre aquele montante que ficou acumulado e, portanto, terá
como que começar do zero na nova empresa, admitindo que essa nova empresa também tem um plano de pensões. E que uso é que a empresa dá a esse montante que acumulou para aquele trabalhador? Vai ficar, no fundo, numa conta reserva e vai servir depois para diminuir as contribuições futuras para os colaboradores que ainda continuarem nessa empresa. Para manter a competitividade, a Mercer aconselha também as empresas a olharem para os planos das suas concorrentes. Exatamente, portanto é sempre importante estar atento ao que se passa no mercado, porque os planos de pensões são obviamente uma ferramenta de recursos humanos que pode ser utilizada quer para a retenção dos colaboradores, quer para a captação de novos colaboradores. E, portanto, obviamente que isso tem que ser tido em consideração. As empresas podem oferecer alternativas de poupança aos trabalhadores? Podem oferecer alternativas de poupança e, aliás, num contexto mais lato de benefícios, isso faz todo o sentido porque, dependendo do estágio em que as pessoas estejam na sua vida, podem valorizar mais um ou outro benefício. E, portanto, se estivermos a pensar num colaborador mais jovem, é natural que esteja ainda menos preocupado com a sua reforma. E o que é que aí a empresa pode oferecer? Pode oferecer outros conjuntos de benefícios, seguros de vida, seguros de saúde, dentro do mesmo leque de benefícios sociais, que têm um enquadramento que neste momento é muito favorável, quer em termos de segurança social, quer em termos de IRS, e que, portanto, acreditamos que é uma ferramenta que as empresas têm que utilizar e que tem um grande potencial e, portanto, que se deve adaptar às necessidades dos colaboradores e não oferecendo uma única política para todos, um tamanho único para todos. Deve ser adaptada a cada caso. E a um trabalhador mais velho, por exemplo, o que é que a empresa pode oferecer? Lá está, provavelmente esta maior componente nas pensões, porque aí já existirá certamente uma maior preocupação com estes temas. Mas deixando sempre essas opções do lado do colaborador, portanto, oferecendo um leque de benefícios, mas permitindo que a opção seja feita pelo próprio colaborador. Mas essas opções são passíveis de alteração ao longo dos anos? Exatamente. Quais são as vantagens para as empresas que oferecem estas alternativas aos trabalhadores? É serem muito mais competitivas em termos de mercado. Portanto, ter uma abordagem personalizada para os seus colaboradores e não seguir uma visão tão paternalista como algumas empresas seguem, de oferecer um produto único que consideram adequado a todos os colaboradores. Marta Frazão, muito obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos neste Primeira Hora.